Nos últimos dias, uma pequena região na América do Sul virou alvo de atenção e tensão pelo potencial conflito que pode ocorrer por lá. O desdobramento relacionado à questão do aquecimento. O Mercosul não pode ficar alheio a essa situação. Por isso, não queremos que esse tema contamine a retomada do processo de integração regional ou constitua ameaça à paz e à estabilidade. Essequibo tem cerca de 160 mil quilômetros quadrados e tomou conta dos noticiários brasileiros e latinos. Lá vivem cerca de 25 mil habitantes, dos mais de 791 mil habitantes da Guiana. Cerca de 80% dos habitantes que residem nesta área são indígenas originários desse território. O país controla a área reivindicada pela Venezuela desde 1966, quando alcançou a independência do Reino Unido, que representa aproximadamente 2/3 de seu território. O inglês é falado na área reivindicada, sendo este um dos poucos territórios da América do Sul com esse idioma oficial. O local é rico em recursos minerais, destacando-se ouro, bauxita e urânio, e outros recursos naturais, como os produtos da floresta e a própria água, seja para consumo, seja como potencial hidrelétrico. O mar territorial, por sua vez, é rico em petróleo, em especial no seu extremo ocidental. Em 2015, gigantescos poços petroleiros marítimos foram descobertos na costa da Guiana. Eles passaram a ser explorados pela multinacional ExxonMobil, empresa com sede nos Estados Unidos. O governo brasileiro, que faz fronteira com os dois países, monitora a crise entre Venezuela e Guiana para evitar que o Brasil seja usado como instrumento de um incidente diplomático entre os vizinhos. O repórter do Estadão, Luiz Henrique Gomes, visitou a cidade de Léten, que tem 3 mil habitantes e faz parte do Essequibo, distante apenas 15 minutos da fronteira com o Brasil. A cidade tem uma grande presença de brasileiros, venezuelanos e chineses, que vendem produtos trazidos de fora a preços convidativos. A região também atrai garimpeiros por causa da quantidade de ouro que pode ser encontrada no local. E para conhecer mais sobre Essequibo, que passou a ser alvo de uma intensa disputa entre Venezuela e Guiana, vamos conversar com o repórter do Estadão que esteve por lá, acabou de voltar, Luiz Henrique Gomes. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Manuel. É um prazer estar participando aqui do podcast. Bom, primeiro queria que você contasse qual é a rota, porque a Guiana não estava muito, digamos, nos destinos mais procurados por brasileiros. Se hoje a gente quiser ir para a Guiana, como é que faz e como é que você fez para chegar lá? Então, apesar da Guiana fazer fronteira com o Brasil, né, fazer fronteira com Roraima, a rota que eu fiz foi indo pelo Panamá, né? Saí daqui de São Paulo até a cidade de Panamá. Pegou um voo, né? Peguei um voo e de lá fui para Johnston, né? E logo no voo, assim, a gente acho que se surpreende um pouco, porque você vê muitos chineses e muitos americanos indo para Johnston, que é a capital do país que está recebendo muito investimento estrangeiro agora, né? Então, isso é bem notável lá, né? Quer dizer, já é um sinal do que significou a exploração do petróleo na Guiana. Já é um sinal da mudança do país a partir da descoberta do petróleo em 2015, né? O petróleo é explorado pela Exxon, em sua totalidade, assim, e a grande mão de obra da Exxon é americana, mas você tem muitas obras de infraestrutura no país que são tocadas por empresas chinesas, né? Você tem construção de hospitais regionais lá, então isso está levando muitos estrangeiros de diversos países, você vê muitos britânicos também, lá para a Guiana, né? A gente teria a opção também de ir por Roraima, mas aí é um trajeto até mais longo, assim. Porque teria que ir até a capital e fazer depois tudo de carro, né? Exatamente, depois teria que ir para Boa Vista, né? Pegar um ônibus até
Leten, que é a primeira cidade da Guiana ali na fronteira com o Brasil, e de lá você pode pegar um avião para ir para Johnston, um avião pequeno, assim, de 20 lugares só. Ou você pode ir de van e atravessar o Essequibo por 16 horas, né? Que foi o que você fez, só que no inverso. Você foi até Georgetown e cruzou o país de van. Me conta como foi essa viagem e a transformação da paisagem ao longo do processo. Então, eu fiz essa viagem saindo de Georgetown, que é no norte do país ali, né? Na costa do Caribe. E aí fui até Leten, que é no sul do país, né? 15 minutos só da fronteira com o Brasil, como eu estava dizendo. E aí a gente sai de Georgetown, assim, que é uma cidade de 300 mil habitantes, então apesar de ser a capital, é uma cidade pequena, mas a gente vai ali vendo essa zona urbana ficando para trás, e a gente vai imaginando o Rio Essequibo, né? A gente imagina o Rio Essequibo por algumas horas, assim. E aí, à medida que a gente vai entrando, e principalmente depois que a gente atravessa o Essequibo, tem uma ponte, entra na floresta, né? A gente fica magiado pela floresta do Essequibo, assim, passa mais de 10 horas em uma estrada de terra mesmo, assim. A gente passa acho que 2 horas no asfalto, saindo de Johnston. Não é uma estrada duplicada, assim, o país ainda tem pouquíssimas estradas duplicadas, então é uma estrada simples e a gente vai entrando na zona da estrada de barro mesmo, terra batida. Me lembrou muito a Transamazônica, né? Acho que é uma travessia muito semelhante, assim, porque a gente vai entrando nesse Essequibo, vai vendo a floresta, né? Vai vendo as árvores cada vez mais altas, mas a gente também vê nessa estrada, assim, muitos caminhões com extração de madeira, outras vans, né? As vans são o principal meio de transporte na Guiana, digamos assim, um meio de transporte coletivo, e a gente também vê nesse percurso aí muita presença do garimpo, né? Uma coisa muito naturalizada na região do Essequibo, assim. Você vê cartazes, assim, você chega nos restaurantes e tal do Essequibo, você vê cartazes de, por exemplo, a oferta de colocar dente de ouro, porque é uma coisa que os caras ostentam mesmo, assim, eles gostam de ostentar o ouro nas pulseiras, e é muito difícil você encontrar alguém dentro do Essequibo, tipo, eu digo no interior mesmo, assim, que não trabalhe com garimpo. Tem muito ouro na região, assim, é algo que já... Antes da descoberta do petróleo, na verdade, era a principal atividade econômica da Guiana, né? Até mesmo em Johnston, você sai pelas ruas de Johnston, você vê muitas casas que compram ouro, né? Então, esse Essequibo tem muito essa presença do garimpo e da extração de madeira, como eu estava falando também, que é algo muito forte, né? E isso você se depara no caminho todo, né? Então, você vai... No meio do caminho, assim, a gente tem que parar. Por volta ali da meia-noite, eu parei num acampamento que fica no meio da floresta, porque a gente tem que esperar um ferryboat para atravessar um outro rio. Nossa! Pela manhã. Esse ferryboat sai 6 horas da manhã. Então a gente dorme em rede, paga R$10 pra... Você sabe dormir em rede, Luiz? Claro. Você já tem esse aprendizado? Já tem esse aprendizado, né? Enfim, nasci no Nordeste, então na praia. Então já vem de berço. Na cidade litorânea, então já tô acostumado, assim. Não é uma pergunta incomum, porque quem não sabe se dá mal nesse momento, não é, Luiz? É verdade. Quem não tem o costume, às vezes acaba acordando ali com a dor nas costas e tal. Eu confesso que eu dormi tanto em rede na minha vida que às vezes eu acho até mais confortável. Tá vendo? Então foi bem suave. Mas você se sentiu seguro do ponto de vista de segurança também nesse trajeto? Me senti seguro durante todo o trajeto, assim. Eu conheci o Vitor, né, que era o motorista que fazia a travessia, e ele faz essa travessia, assim, quase todos os dias. Ele é de uma comunidade rural ali no sul já do Essequibo, próximo a Leten. O cara que conhece todo mundo na estrada, assim. Ele passa, assim, a gente passa pelo posto policial, o cara dá bom dia pro policial, sabe? Então, o cara conhece todo mundo, então isso te dá uma segurança, assim. Mas eu confesso que quando se para no acampamento, no meio do Essequibo, assim, e você deita ali na rede e você pensa, caramba, bicho, onde é que eu tô, sabe? Assim, porque você dorme ali, eu acordei com um movimento de pessoas chegando no acampamento e você fica, quem tá chegando aí agora, sabe? Nesse momento você se sente meio vulnerável, mas assim, de uma maneira geral, foi uma região que eu me senti seguro. Não teve nenhum tipo de intimidação, nem nada, assim. Aqui no Brasil existe um tensionamento com os garimpeiros, né? Muito assim, maior, muito maior. Exatamente. Lá, como é algo quase que naturalizado, e é uma questão para a Guiana, assim, tipo, a gente vê que o Essequibo está sendo explorado, assim, né, tem muito desmatamento, mas como é algo muito naturalizado lá, eles não sentem um tensionamento, eles não sentem que você está ali porque, sei lá, você vai denunciar os caras e tal. Entendi. Não tem muito isso, assim. E aí, depois disso, a gente segue até Leten. Aí vai floresta o tempo inteiro até Leten? A floresta, acho que até uns 3 horas de Leten. Aí a gente entra no Cerrado, né? Entendi. Assim,
Uma geografia mais ali norte do Brasil mesmo, mais Roraima, assim. Um território muito mais semelhante. E aí, mas a gente continua na estrada de terra batida até 1 hora de Lethem, assim. Então um tempo que, inclusive, se chover, o tempo fica dobrado, né? Uma viagem de 16 horas se torna uma de 32. Né? Bom, chegando a Lethem, como é que é essa cidade? Porque é a primeira que você disse da fronteira. Imagino que ela tem uma configuração com presença muito de habitantes de vários países que estão ali nessa fronteira, não é isso, Luiz? Sim. Lethem é uma cidade pequena, 3 mil habitantes só. Então, você tem uma rua principal ali que tem muitas lojas de bugigangas, enfim, aparelhos eletrônicos, roupas, porque Lethem é uma zona franca com o Brasil, né? Então, você tem um fluxo comercial muito interessante entre Bonfim, que é a cidade brasileira mais próxima a Lethem. Que não tem relação com o meu nome, de ficar claro aqui, tá? O meu Bonfim é com M no meio. E aí, Lethem recebe todos os dias brasileiros ali para fazer compras, que muitas vezes os brasileiros voltam e revendem aqui no Brasil. E por causa disso, também tem muita presença chinesa, né? A gente sabe que a China vende produtos para o mundo inteiro e em Lethem não é diferente, assim. Então é uma configuração meio engraçada, porque você chega lá, você se depara com gente da Guiana, se depara com gente do Brasil. Você tem um movimento de venezuelanos lá também, porque desde que o êxodo de venezuelanos começou, eles se espalharam muito pela região e chegaram lá a Lethem também, mas eles têm uma dificuldade muito grande de se integrar à cidade. Muitos não conseguem empregos assim, formais. Com alguns venezuelanos por a situação que está acontecendo, que eles falam que nós queremos roubar as terras deles. Mas, como eu falo, são muito poucas pessoas, né? Não são muitas. Todavía tem muitas pessoas que nem pensam nisso, né? Com essa questão desse equívoco, inclusive, houve um aumento da xenofobia lá, eles ficam mais desconfiados com os venezuelanos, começou a surgir muita teoria da conspiração na Guiana, né, que o Maduro... Como se eles fossem infiltrados. Que o Maduro ia enviar gente para espionar ou para tomar a terra aos poucos e tal. Você tem isso lá sendo espalhado em WhatsApp, você conversa com as pessoas na rua, em Joston, ou até mesmo em Lethem, e eles falam sobre isso, né, assim, eles falam sobre esse medo e tal. Então os venezuelanos já tinham dificuldade lá de encontrar emprego, enfim, é uma questão complicada, assim. É muito fácil notá-los na cidade, porque eles estão, na maioria das vezes, vendendo coisas artesanais, produtos artesanais, ou pedindo dinheiro na frente dos supermercados e tal. E há uma diferença de língua também, não é, Luiz? Porque Guiana fala inglês, né? Exatamente. O guianense, ele fala inglês e fala crioulo guianense, né? Que é uma variação do inglês ali. E aí, mas você chega em Lethem, você sente a presença brasileira muito mais comum. O guianense pode não falar português, mas ele vai entender lá em Lethem. Em Joston, não. Em Joston, você tem que se comunicar em inglês mesmo. É um sotaque até bem diferente do que a gente está acostumado, né? É um sotaque muito diferente do americano, do britânico. Mas tem essa presença muito forte. E por conta dessa coisa da língua, né? A gente tem umas peculiaridades na Guiana, assim, que é a relação cultural, né? Apesar de fazer parte da América do Sul, eles têm uma relação muito maior com os países do Caribe, né? Com a Jamaica, com Barbados, com Trindade e Tobago. Muito mais próximos, né? São muito mais próximos. Tem essa questão da língua também, né? Então você chega a Lethem e você escuta nas ruas Rihanna tocando em todos os lugares. Ou você vai escutar um reggae, assim. Tem muito reggae lá, né? Enfim, claro. Nasceu na Jamaica. Então você tem muito Rastafari também lá nas ruas de Joston. E essa é uma coisa muito interessante. Então você liga a TV, você não vai ver um jogo de futebol. Aliás, você pode até ver o jogo de futebol em inglês, né? A Premier League. A Guiana foi uma colônia do Império Britânico, então você tem uma presença ali em inglês até hoje. Mas você vai se deparar com cricket também. Não acredito! Quando eu tava lá, tava rolando um jogo do Paquistão com a Nova Zelândia na TV, os caras assistindo. Cultura completamente diferente. Tem uma coisa interessante que eu vi nas suas reportagens, Luiz, que você fala também dessa diferença de perfil da população de Essequibo e de Georgetown, né? Que a de Essequibo é muito mais parecida com o que a gente observa no norte do Brasil, né? Com uma característica mais indígena, não é isso? Exato.
do Essequibo, assim, ali do interior do Essequibo até Léten, assim, você tem uma presença de um traço indígena muito mais forte, né? Então é até difícil diferenciar, por exemplo, se é um venezuelano, se é um guianense, nessa questão do fenótipo, né? Sim. Enquanto em Georgetown você tem uma presença de muitos descendentes indianos. Então você tem um traço indiano muito forte, né? Tem a ver com o Império Britânico Isso, também. A Guiana recebeu uma imigração indiana muito grande ali após a abolição da escravidão. Então os caras chegaram lá para trabalhar. E você tem uma presença também de muitos descendentes de africanos, né? Você tem uma população negra muito marcante lá também. Você nota isso nas ruas lá. Ou vai ter um traço indiano muito forte, ou vai ter um traço africano muito forte. Isso é muito interessante lá, né? Uhum. E também por conta dessa migração indiana, um outro traço cultural muito presente que a gente sente lá é a própria música indiana, né? E até algumas cerimônias, assim, casamento na Guiana é uma cerimônia como se realiza na Índia, né? Olha. Tem uma característica muito parecida, assim. Então só mais uma curiosidade. Claro. Assim, que eu achei interessantíssimo lá é que eu escutei música indiana misturado com uma coisa meio norte do Brasil, assim. A gente tem aqui no... com carimbó, assim? A gente tem aqui... Guitarrada. A gente tem em Belém, né, a chamada música de aparelhagem, que são os DJs que ficam colando lá o carimbó e tudo mais, o tecnobreg, enfim. Sim. E aí você chega na Guiana, você tem uma coisa parecida ali da aparelhagem, só que com música indiana. Então é uma coisa, assim, sensacional de perceber, assim. É uma coisa bem interessante. Bom, seja em Georgetown, seja em Léten, o que você observou da população, dos guianenses, em relação à proposta da Venezuela, do governo venezuelano, né, do Maduro, de anexar 70% ali do território da Guiana? Como é que eles reagiram ou estão reagindo a isso, Luiz? Então, essa é uma questão muito presente no país, né? A gente chega na Guiana, a gente chega no aeroporto e a gente se depara logo de cara com cartazes, outdoors, enfim, adesivos em automóveis, falando sobre o Essequibo pertencer à Guiana, né? E o Essequibo ele corresponde a 75% do território da Guiana. É algo muito grande, né? Se o Essequibo é anexado, o país praticamente só tem Georgetown e mais alguma coisinha ali, mas fica muito menor do que já é, né? Então você conversa com as pessoas na rua, eles têm uma preocupação muito grande, porque afinal de contas, essa também é a região que fez o país crescer como nenhum outro no ano passado, né? Guiana cresceu mais de 50%, assim, né? É impressionante. É algo impressionante. Então eles se preocupam porque... Estava conversando com um taxista lá e ele até me falou uma frase que foi... Quando a gente não tinha nada, assim, ninguém olhava para isso aqui. Agora que a gente tá crescendo, os caras querem tomar, sabe? Que é interessante observar isso, porque quando a Guiana era um país que tinha muita dificuldade de crescimento, assim, muitos guianenses iam para a Venezuela, que no passado foi um país muito rico. Verdade. Então você vê hoje o fluxo contrário, muitos venezuelanos indo para a Guiana. E você encontra esses venezuelanos lá e grande parte deles tem pais guianenses, né? Nossa. Então fazem parte, são filhos dessa geração que foi para a Venezuela no passado, assim. Então você tem uma troca ali entre os dois países, mas entre os guianenses você tem preocupação e essa reafirmação do Essequibo como parte deles, né? A Guiana ela se tornou independente em 66 e o Essequibo já fazia parte. E a disputa com a Venezuela sempre teve presente, mas por muito tempo ela não vinha à tona, digamos assim, né? É uma questão ali quase que esquecida. Uma vez que ela vem à tona, os guianenses eles têm muito nítido para eles que é um território que sempre fez parte deles, assim. Que é um território que estava em disputa, mas desde que eles se tornaram um país, é um território do país. Ô Luiz, aquilo que a gente ouviu de especialistas na área de segurança e na área militar, que uma invasão terrestre do Essequibo é um troço muito, muito complexo e muito difícil. Na prática, se conseguiu comprovar, ficou claro para você que, de fato, se a Venezuela fizesse uma tentativa militar terrestre, quase impossível conseguir invadir ali o Essequibo? Completamente, porque é uma região de mata fechada, assim, né? Seria como entrar no Brasil pela Amazônia, assim, é uma loucura, assim. E você tem todos os problemas que decorrem disso, né? Tem no Essequibo um problema de malária muito grande. Então imagina, né? Uma guerra ocorrer dentro de um território desses, assim. E é uma região muito grande.
O Essequibo é uma região muito grande. Apesar dessa estrada que eu percorri para Ialetem, assim, grande parte da região ainda é de mata fechada. Então, seria muito custoso para a Venezuela, assim, uma completa loucura se eles entrassem por terra pelo Essequibo, né? E a alternativa que eles teriam a isso seria entrar pelo território brasileiro, mas o Brasil já deixou claro que não iria permitir isso, né? Uma outra opção seria talvez uma operação por mar, mas aí você teria ali a presença das empresas americanas e certamente os Estados Unidos estariam presentes nisso para não deixar que essa situação escalasse, né? É uma completa loucura, assim, conversando com todo mundo dentro desse Essequibo, assim, e essa é uma questão curiosa, assim, porque você chega em Johnston, você vê mais o receio das pessoas, você vê essa preocupação de uma possível guerra e tal, mas quando você tá no Essequibo, você conversa com as pessoas do Essequibo, elas falam, não vai ter guerra, assim. Não tem como. Elas se perguntam, elas começam a rir, balança a cabeça, assim, negativamente, e elas sabem, assim, que é um território muito difícil de haver uma guerra, porque um território muito interior do país mesmo, assim, né? Muito difícil de se chegar a Georgetown passando pela floresta do Essequibo. É um território gigantesco, né? A possibilidade de uma presença americana mais ostensiva, isso está em pauta no país depois dessas ameaças da Venezuela, Luiz? Entrou em pauta no país, né? Desde que a Venezuela fez o plebiscito no dia 3 desse mês, o presidente, o Mohamed Ifan Ali, ele não tem descartado nenhuma alternativa para proteger ali o território do Essequibo, né? E perguntado, ele fala sobre não descartar uma presença de uma base americana lá, né? Tem que entender que a Guiana é um país muito pequeno, então se tem um exército muito, muito pequeno. Só o exército da Venezuela, na verdade, se a gente contar aí com a força paramilitar, né, tem um tamanho maior do que a população da Guiana. Sim. Então, você tem essa configuração e a Guiana precisa se defender de algum modo. A partir do momento que eles se sentem ameaçados, eles buscam essa defesa, né, tanto pelas vias diplomáticas quanto também pelas vias militares. Os Estados Unidos aparece aí como um possível aliado, justamente pela presença das empresas americanas ali na exploração do petróleo no Essequibo, né? E acho que isso ficou muito claro, assim, no exercício militar que eles organizaram há poucas semanas, né? Acho que foi uma semana antes de eu chegar lá. E esse exercício contou, inclusive, com caças americanos ali pela região do Essequibo. Então foi um recado aí para a Venezuela de que os Estados Unidos estaria disposto ali a defender o país, caso necessário, né? A gente sabe que essas tensões agora diminuíram, não se sabe muito bem, assim, como que vai ficar essa questão da presença americana, mas esse é um debate muito presente no país, né? Então você olha os jornais, conversa com políticos e eles estão debatendo se é o correto, se a Guiana deveria fazer isso ou não. Tem alguns que acham que sim, justamente por conta dessa coisa da defesa que eu acabei de falar. Tem outros que acham que seria um outro tipo de ameaça à soberania do país. Claro. Você fala, nossa, vou colocar uma base americana aqui. Então isso está em pauta, né? Está em debate lá. Deve prosseguir aí pelos próximos anos, né? Porque essa presença da exploração do petróleo deve seguir por um bom tempo. E sobre o progresso econômico, né? Você citou que o país enriqueceu muito rápido. Imagino que ainda não deve ter tido muito tempo para socialização dessa riqueza. Mas o que você já observou, né, do que o dinheiro ergueu rapidamente ali na Guiana? A Guiana é um país muito pobre, né? Então você chega em Georgetown e você tem ali 20 minutos de estrada duplicada. O resto é estrada simples. E são as únicas estradas duplicadas do país na saída do aeroporto pelo centro de Georgetown. Você não tem saneamento básico nas ruas, assim. Você não tem saúde pública. Então, assim, um país com N problemas decorrentes da pobreza, né? E, de repente, se descobre o petróleo, muito dinheiro, e isso começa a levar muito investimento estrangeiro para lá, né? O petróleo foi descoberto por uma empresa estrangeira, em 2015, e por conta disso, né, por conta do início dessa exploração, começa a chegar muita mão de obra estrangeira, porque a Guiana não tem mão de obra qualificada para trabalhar na exploração do combustível. Então você tem, de repente, o país recebendo esse investimento e muito investimento privado, né? Então as pessoas começaram a chegar lá, os estrangeiros começaram a chegar lá e não tinha um hotel com uma qualidade suficiente, né? Uma boa qualidade para ficar. E aí você começa a ter novos hotéis, começam a nascer os shoppings. A Georgetown não tinha shopping até
poucos anos atrás, assim. Você começa a ter os primeiros cinemas do país, você começa a ter Hard Rock Café, KFC, enfim. E um desenvolvimento muito recente. Tudo isso não existia e de repente começa a ter, né? A presença dessas empresas americanas, os serviços melhoraram muito, assim, passou a ter muito mais oferta de serviço. Mas, por outro lado, você tem uma cidade que cresceu com pessoas chegando lá e você não tem um trânsito preparado para isso, né? Então, andar no centro de Joshtó, apesar de ser uma cidade minúscula, é muito demorado, assim. Entendi, muito demorado. Uhum. Você encontra trânsito em todos os lugares. Você vai nos shoppings, mas se você vai a pé até o shopping, você vai passar no asfalto que não tem calçada ao lado, né? Então, você tem que trafegar ali no meio dos carros até chegar ao shopping, né? Nossa. Então, você tem um problema de infraestrutura muito grande ainda, né? Mas conversando com os moradores de Joshtó, eles são muito pacientes quanto a isso, porque eles sabem que o recurso do petróleo começou a chegar agora, né? O petróleo começou a ser explorado em 2019, o governo fez um fundo ali para que esse recurso não fosse gasto completamente, né, num único mês e tal, sim. Num único ano, e aí esse recurso ele está sendo gasto aos poucos, né, e a prioridade do país hoje é a infraestrutura até para melhorar o escoamento aí do combustível, né. Então você tem novas estradas sendo construídas, você tem novas pontes para possibilitar o trânsito de navio, porque as pontes atuais são baixas, então o trânsito de navios pelos rios ali não é possível, né. Você tem hospitais públicos sendo construídos lá, é uma coisa que não existe assim na Guiana. E você tem um país que está muito aberto a negócios estrangeiros, né? Porque eles necessitam de muita coisa, assim. E isso, inclusive, começa a acarretar com alguns problemas, né? Decorrente desse crescimento explosivo. Porque você começa a receber muito estrangeiro com muito mais dinheiro que a população do país e você não tem segurança pública praticamente. Nossa. Você tem a presença da polícia ali, então mas teve um aumento da violência. E aí você tem um aumento da violência, né? Você tem um aumento do número de roubos, você tem um aumento do tráfico de drogas na cidade, né? Você vê esses problemas nascendo lá. Começam a aparecer, por exemplo, empresas de segurança privada para fazer segurança dos hotéis, das empresas, enfim. Sim. E isso vai modificando a configuração do país lá, e essa é uma preocupação com o que pode vir a ser, né? Se o país vai conseguir lidar com os problemas que podem surgir ou não, né? Uau, que sensacional, que super viagem, Luiz. Fiquei pensando aqui que, além de tudo, é quase como se a Guiana fosse um pouco o canto do cisne em relação à exploração do petróleo, né? Porque o que mais se discute agora é a mudança da matriz energética, né? E a superação do combustível fóssil. Evidentemente que o mundo ainda depende demais e ela está sentindo bem isso, como pode se enriquecer. Mas o prazo a gente não sabe, pode ser um prazo determinado. É uma Guiana que se enriquece, mas sem saber até quando Exato. Ela vai conseguir com que isso traga benefícios para o país, né? Claro que depende da gestão, do poder público, de uma série de questões, mas é interessante também pensar que ela é quase como não pegasse mais a onda do petróleo no mundo, né? Sim, ela pegou ali talvez a última leva, né? Não sabemos, assim. O investimento na Guiana é muito alto, né? Você tem a Exxon e a Chevron, que chegou muito recentemente, e somado dá mais de 100 bilhões de dólares investidos. Nossa. E você tem uma reserva muito grande de petróleo, né? Você tem estimado aí 11 bilhões de barris de petróleo. Uau! E vai ser explorado aí por um bom tempo, né? Por algumas décadas. Mas a gente não sabe como que vai ficar a questão do mercado de petróleo, né? O petróleo começou a ser explorado na Guiana num momento muito propício, porque foi no momento em que começou as tensões na Ucrânia, por exemplo. Verdade. Que alteraram aí... Você cria um mercado novo. Se alterou esse mapa do petróleo, né? Então, para os Estados Unidos, que faz a exploração, é muito interessante fazer negócio com a Guiana, né? Sim. E aí você tem a preocupação do país, né? O governo fala muito sobre isso, para esse futuro mesmo, porque não apenas por conta da transição energética, mas também por exemplos de outros países que tiveram petróleo e acabaram aí na pobreza de todo jeito, acarretaram a própria Venezuela. A própria Venezuela é um exemplo. E aí você tem a preocupação do país de diversificar a economia. Exato. Né? E aí você tem, inclusive, investimentos na área de energia renovável lá na Guiana, né? Você tem algumas áreas ali de energia solar, enfim. É algo que eles também estão começando a olhar para que não fiquem apenas dependentes do petróleo, porque sabem que é um recurso finito e que é muito aberto à flutuação, né? Geopolítica, enfim.
Sensacional, gente. Esse é Luiz Henrique Gomes, repórter de Internacional. Convido também para quem quiser depois olhar algumas... tem vídeo, tem foto, além do texto das reportagens publicadas no Estadão, no estadão.com.br. E hoje, gentilmente, ele veio aqui compartilhar dessa ida dele até esse Quibo e também ali a capital da Guiana e trazer um pouco de como a coisa está batendo diretamente ali na população, essa possibilidade de anexação e dessa tensão, né, com ameaça inclusive de guerra entre Venezuela e Guiana, e arrastaria evidentemente o Brasil para este conflito. Luiz, parabéns pelo trabalho e obrigado aqui pela participação, viu? Muito obrigado, Emanuel. Eu agradeço demais o convite, super feliz de estar participando, espero voltar outras vezes aqui. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.